19:01. Acho que dá para a gente já começando a abrir o processo aí já para a gente poder começar a nossa aula. A aula está sendo gravada, como é de praxe. Então, quem não puder acompanhar toda a aula, pode depois, no canal do YouTube, assistir. A lista de questões vocês devem ter recebido já certinho. E aí a gente vai trabalhar com vocês 30 questões. Hoje é o nosso 13º encontro, da maratona de questões. Bom, então, 13 vezes 30, né? Já foi aí 390 questões. É questão pra caramba, né? Mas sempre tem uma questãozinha ou outra que a gente ainda pode comentar, pode melhorar ainda a preparação. Tanto é que a proposta é trabalhar 15 encontros, tá? Então temos mais 2 pela frente. Roberta chegando, né? Roberta chegando. Falta, a princípio, só o nosso colega Luiz Fábio, mas a gente já vai iniciar os trabalhos. Perfeito? Tudo bom, Roberta? Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos lá, vamos começar então nossas questões do dia. Nossa primeira questãozinha de hardware, né? Com relação a hardware e software, é correto afirmar. Vamos lá. Um sistema operacional é uma camada de software que opera entre o hardware e programas. Qual é o papel do sistema operacional? No nosso caso, a figura do Linux, né? A figura do Linux. Existem vários sistemas operacionais, o nosso edital fala sobre o Linux. O que acontece? Está aqui o computador. Entendo o computador justamente a parte física. E está aqui o usuário. Né? Eu, você, todos nós que vamos utilizar esta máquina. Entenda que a máquina ela tem uma linguagem própria, uma forma própria de se comunicar, e o usuário tem outra forma. Então, quem vai servir de elo, vai servir de intérprete entre o usuário e a máquina, é o sistema operacional. Por isso que ele fala, é uma camada de software, um programa que vai operar entre né, o equipamento e programas, ou seja, aplicativos, ferramentas, para que você possa usar. Cara, gostei da letra A. Gostei da letra A. Mas vamos ver as demais. Os aplicativos de edição de texto. Só para lembrar, para nós, o que vale é o LibreOffice. Aí eu estaria falando do Writer. Ah, então vamos colocar assim, ó. O Writer reprodução de mídia. Reprodução de mídia, para nós aqui não há nenhuma, no edital, alguma citação de um media player ou algo assim, para reproduzir vídeo ou algo assim. Editor gráfico. Editor gráfico. Editor gráfico não vai confundir a criação de gráfico do Calc, não. Editor gráfico seria um Corel, né, para trabalhar com desenhos. Ok? Que também não é uma cobrança do nosso edital. São exemplos de hardware? Não, não. Aqui entraria dentro da ideia de programas. É a parte de software. É a parte lógica. Risca B. Discos, memórias e portas USB. São componentes de software? Não. Então, na verdade, vamos trocar, né? Joga hardware para cá, joga software para lá, e aí as duas estariam corretas. O software é constituído de aplicativos e de circuitos. Começamos bem. Eu diria que o software você vai encontrar sistema operacional, aplicativos e ferramentas. Agora, circuito eletrônico, uma placa, um pente de memória, isso é um componente físico. Então, misturou aqui, misturou. Errado. A impressora é um exemplo de software, acabou. A impressora é hardware. A impressora é um periférico de saída. Então, errado. Então, realmente, questãozinha tranquila, só para entender o papel do sistema operacional
como elo, como intérprete entre o usuário e a máquina, para que você possa usar os recursos do computador, possa usar recursos físicos e lógicos. Legal. Primeira questãozinha, facinho, facinho, né? Trabalhando aí o conceito de software e hardware. Vamos para a próxima. No Linux, o usuário, user, com a maior autoridade. Veja, hoje mesmo, numa turma presencial que a gente tem, né, surgiram alguns comentários falando que esse usuário com maior autoridade teria os poderes de administrador. E eu não gosto de usar esse termo administrador. Esse termo administrador tem cara de Windows, ok? Então, no Linux, eu não vou chamar esse usuário principal, esse usuário que tem o maior poder, tá, de admin. Não. Não é master. Main. Principal. Não. Eu vou chamar ele de root. Raiz. Ou superusuário. O termo superusuário também é muito bem aceito. Pode ser visto, pode ser trabalhado como superusuário. Já quero aproveitar aqui e lembrar os colegas que quando eu estou na linha de comando e quem está usando a máquina, quem está logado na máquina é o superusuário, é o root, você vai ver esse tipo de identificação, o hashtag. Agora, quando é um usuário comum, né, você vai ver o cifrão. Então, junto ao sinal de pronto, né, onde você vai digitar a instrução, o comando, eu posso ver essa identificação, se é um usuário, né, administrador, um usuário root, superusuário, ou se é um usuário comum, cifrão. Legal? Aqui para nós, root. Inclusive, na parte de diretórios, a gente fala que todo usuário, eu, você, Zezinho, nós temos um diretório ligado ao home. Então, lá no home, tem um usuário pessoal meu, Marshall Veg. Agora, o root, ele tem uma casa própria, né? Nós moramos num condomínio, o condomínio home. Todo mundo está ligado aqui ao home, mas o root, ele tem uma casa própria. Então, tanto é que ele é o usuário, né, realmente com maior autoridade. Resposta, letra D de dado. E aí, tranquilo até aqui? Questão 1 de hardware, questão 2 de sistema operacional Linux. Lembrando, qualquer coisa, vai sinalizando aí no chat para nós. Ou abre o microfone, pergunta, interrompe aí, sem problema nenhum. Né? Acho que no momento são as meninas, né? Thaís, Roberta e Thaisa. O Luiz ainda não apareceu. Então tá, meninas. Né? Qualquer coisa, prende o grito aí. Ok? Vamos para a próxima questão. Ó, esta questãozinha foi uma questão de uma prova da Federal do Paraná. Ela tem, dependendo do cargo desse concurso, ela teve algumas variações. Mas o legal é que, em boa parte dessas questões, a gente fala, a primeira coisa é você conhecer a função e a estrutura da função. Vamos lá. Então, para quem faz a aula de terça, né, a aula de funções, cara, você já viu falar sobre essa funçãozinha. Você já consegue, de cara, matar algumas alternativas. Vamos dar uma olhada? Considere a utilização do LibreOffice Calc. A planilha a seguir contém um histórico fictício, né, de abastecimento de veículo e é referência para a questão. É importante ele falar, ó, isso é um histórico fictício, senão alguém depois ia reclamar, como é que estão abastecendo tanto, como é que estão gastando essa fortuna com etanol, né? Não, é uma tabelinha de faz de conta, mentirinha, tá? Se não me engano foi Câmara Municipal ou Prefeitura aqui de Curitiba. A fórmula correta
para encontrar o total gasto em reais, abastecendo com gasolina é. Onde é que está esse total gasto em reais? Aqui tem o valor abastecido em litros. Aqui na coluna F tem o valor do litro. E aqui tem o valor do abastecimento em reais. Só para lembrar que esse símbolo, R cifrão, provavelmente ele foi aplicado na formatação moeda. Então, ele não foi digitado R cifrão. Eu vou formatar com moeda e vai aparecer o símbolo monetário. Ok. Mas eu não quero somar tudo. Eu não quero somar do G2 até o G13. Não. Eu quero que só some aqueles que o abastecimento é com gasolina. Ó. Gasolina. Mas eu não vou sair daqui, eu manualmente, começar a fazer G2, mais G5, mais G6. Não. Eu quero uma função que o próprio aplicativo já tem, pronta, que faça essa análise. Eu quero fazer uma soma quando uma condição for atendida. E aí? Uma soma quando uma condição for atendida. Você vai ver que nas alternativas tem algumas variações. Perceba, não existe some-se. Some-se não existe. Não existe somar-se. Não existe. Então, na verdade, a função que irá realizar uma soma se uma condição for atendida. Uma soma se uma condição for atendida. Uma soma se uma condição for atendida. Agora, o soma-se, soma quando uma condição for atendida, ela pode vir de 2 ou 3 argumentos. Então, aqui no caso é a soma de 3 argumentos. Quando o tipo de combustível for gasolina, eu quero que some o valor. Então, são 3 critérios, são 3 argumentos. O primeiro argumento é o intervalo de comparação. O segundo argumento é a condição. A condição aqui é ser gasolina. Ok? E o terceiro argumento é o intervalo de soma. Quando no intervalo de comparação atender a esse critério, soma o equivalente no intervalo de soma. Então, o que eu estou comparando? Eu estou comparando aqui, ó, no D. D2 até D13. Risca. D2 até D13. Qual é a condição? Ser gasolina. Tem 2 formas de representar isso. Uma é colocar o gasolina entre aspas, aspa dupla, ok? Entre aspa dupla, essa seria uma forma. A outra forma seria indicar, por exemplo, uma célula. Então eu poderia colocar aqui, ó, em vez de gasolina, D2. Aí você está me perguntando, o que tem no D2? Gasolina. Então, toda vez quando o conteúdo for gasolina, ou o mesmo conteúdo de D2, ele vai somar. Mas vai somar o quê? O equivalente no G. O equivalente no G. Importante, o intervalo de comparação tem que ser do mesmo tamanho e casado, ter os mesmos respectivos, tá? Parzinho, casalzinho, ok? Começou na linha 2, começa na linha 2. Terminou na linha 13, terminou na linha 13. Para ele poder fazer justamente essa comparação. Atende, pega o valor. Não atende, não pega. Então, ele só vai pegar daqueles que atenderam a condição. Intervalo de comparação, ok? Intervalo de comparação. Tem que ter as aspas ou indicando a célula que contém o conteúdo. Mas assim, não. Então, para nós, gasolina e o intervalo de soma
G2 até G13. Resultado aqui para nós, resultado, letra B de bola. Letra B de bola. Ok? Bem, vamos lá. Essa já é um pouquinho mais trabalhosa, mais elaborada, mas lembrando, isso foi uma cobrança da Federal do Paraná. Eu particularmente acredito em questões nesse estilo. Soma C, conte C, né? Então, questões nesse estilo, com funções mais elaboradas. Perfeito? Alguma dúvida aqui, meninas? Questão número 3 de planilha. Bem, então vamos lá. Tranquilo? Ok, Roberta. Vamos lá, vamos seguir. Veja, esta eu acho que é uma das questões mais chatas da nossa lista. Primeiro, ela não fala de que aplicativo a gente está falando, está tratando. Qual proposição apresenta a função? Ah, mas é função, tem que ser o calc. Não. Claro que no nosso caso, ou seria o calc, ou seria o writer, né? No nosso caso só tem esses dois, né? Só tem esses dois. Aí a minha pergunta para você é, as funções no calc, você conhece essas funções? Sim, né? Algumas você já viu. Existe uma função chamada, só vou voltar aqui, Luiz aparecendo, né? Existe alguma função chamada max, sum, avg, count, sqrt? Não existe. Agora, deixa eu te perguntar. No Writer é o editor de texto. No Writer, nós temos funções max, sum, avg, count. Por incrível que pareça, nós temos no Writer, na parte de tabelas, a ideia de funções, a possibilidade de criar fórmulas, criar funções. E o detalhe é que as fórmulas, as funções no Writer são todas em inglês. Ok? Então, realmente, existe essa ideia de formas, funções numa tabela do Writer, mas essas funções são todas em inglês. Então, tá valendo ali. Vamos dar uma olhadinha nas funções que ele apresentou. A função max permite identificar o valor único de uma coluna. Não, max tem a ver com o valor máximo. O valor máximo, tá? Nada a ver com o valor único. A função sum calcula a somatória dos valores contidos na coluna especificada. Realmente, eu vou fazer numa tabela algo assim, igual sum, e aí eu vou informar o intervalo. Ah, por exemplo, vou somar de B2, tá horrível esse 2, mas tudo bem, até B5, de B2 até B5. Detalhe, não é, no caso das funções aqui, não é parênteses, é menor e maior. Mas continua valendo a figura do intervalo. Então, realmente, existe uma função de somatório, tá? Mas você pode usar isso numa tabela do Writer. A função AVG de average, média, e não medida. Não é medida, é média. A função count calcula a frequência de ocorrências de cada valor contínuo no domínio de uma coluna. Também não. SQR, não SQRT, calcula a raiz quadrada. Aí piorou, da somatória dos valores. Não, a raiz quadrada é de um certo valor. Você vai usar SQRT e aí a célula, o valor,
na qual você quer calcular a raiz. Então, para nós aqui, dessas funções, a única que traz a finalidade correta, correspondente, é a letra B de bola. Letra B de bola. Ok? Então, lembrando, existe essa parte de funções, existe, e elas são todas em inglês no Writer. Combinado? Bem, vamos lá. Alguma dúvida? Boa noite, boa noite. Trânsito e chuva, né? Pois é, né, Luiz? Hoje começou a armar o tempo aí e acabou, né, atrapalhando muita gente. Até estou meio assim do sinal da internet, não dá uma oscilada, tá? Qualquer coisa avisem aí, tá? Avisem aí. Por enquanto, tudo tranquilo, acredito eu. Estamos já na questão número 4. 4. Resolvemos a 4, tá? Que é uma questão de Writer, fala de funções que você cria numa tabela do Writer. Vamos para a próxima. Ao digitar um novo e válido endereço na internet, no browser, em um equipamento devidamente configurado e conectado na internet, o serviço que traduz, tradução, resolução, transformação do nome desse endereço na forma amigável para o endereço na forma numérica. Eu vou digitar a tal da URL e esse serviço vai se encarregar de resolver, traduzir, converter para o endereço numérico. Quem faz essa transformação? HTTP, NTP, SMTP, DNS. Cara, esse aqui é um tipo de serviço que volta e meia acaba aparecendo em prova. Mas o legal é que quando ele cai em prova, ele sempre trata essa proposta, essa ideia. A resolução, a tradução de nomes. Imagine uma tabela onde você tem um nome amigável. O que é o nome amigável? URL. http://www.terra.com.br. Isso é o URL. É o endereço amigável. Eu digito isso, ele corre nessa tabela, procura, achou, converte, traduz, resolve para o endereço IP equivalente. Aí ele funciona como uma tabela, digitei um, achou, converte para o outro. Quem faz isso? DNS. DNS. Resposta da questão, letra D de dado. D de DNS, né? D de DNS. Perfeito? Foi a nossa primeira prova. Lembrando que nessa maratona nós temos como proposta resolver 6 provas. Uma já foi. Acredito aqui que fora aquela das funções, as demais estavam bem tranquilas. Então, né, 4-0 para nós, ou quem sabe até 5-0 para nós. Beleza? Vamos para a segunda prova. Vamos lá. Segunda prova. Programa de computador pré-gravado em memória permanente. Ele até disse, ó, ele entregou. Cara, a memória ROM é uma memória das principais. Ela é responsável pela inicialização. Ela é uma memória que já vem gravada de fábrica, pré-gravado. E quando eu desligo o computador, ele não perde esta informação. O que vem gravado dentro da ROM? Um programinha chamado BIOS. BIOS. BIOS é uma sequência de passos, né? É toda uma orientação do que a tua máquina deve fazer, começando, checando memória, processador, verificando e terminando com a carga do sistema operacional. Esse processo, que começa aqui e termina com a carga do sistema operacional, é chamado de
boot. Então, não é à toa que nas alternativas aparece um boot aqui. Aparece. Mas boot é o processo todo. O programa pré-gravado é BIOS. Sabia que esse programa, o pessoal já ouviu falar, BIOS na primeira questão, hardware e software. Legal. Aqui, o pessoal criou um outro termo, uma outra classificação. Você pode ouvir falar também de firmware. Firmware. Na verdade, o único exemplo de firmware é um grupo que só tem um representante, a BIOS. Para nós, exemplo de firmware, BIOS. Programa que vem gravado junto à memória ROM, responsável pela inicialização. Ok? Então, para nós está aqui a resposta BIOS. USB não é programa, é porta de conexão. HDMI não é programa, é também porta para conectar monitor, né? Um monitor de alta definição, alta qualidade. REST não... até hoje eu fico, né, tentando ver que tipo de associação ele quis fazer. Tem nada aqui ligado. E boot é o processo. Então, a pessoa pode ter ficado em dúvida entre BIOS e boot. Boot é o processo como um todo. Mas o nome do programa é BIOS. Ok. Vamos para a próxima. Considerando o sistema Ubuntu, que é a distribuição que cai para nós, Linux, assinale a alternativa correta. O Linux, o Ubuntu, ele não apresenta a área de trabalho. Claro que apresenta, ele tem a sua interface gráfica. E, inclusive, olha só, hoje na turma, nós temos presencial, né? Presencial. A gente falou de mais um elemento dessa interface gráfica dessa área de trabalho. Cada sistema operacional tem a sua forma de chamar, de representar essa estrutura. Eu estou usando aqui um Mac, né? Um Mac, e no caso do sistema operacional da Apple, né, nós temos, quando eu venho aqui embaixo, ó, aparece essa barrinha. Tá vendo essa barrinha com os programas? Acho que aparece para vocês, né? Tá vendo essa barrinha aqui, ó? Tá? Os programas que eu tenho ativo. Legal? Ele chama isso de dock. Tá? No Windows, essa barrinha é chamada de barra de tarefas. Lá tem o botãozinho iniciar, os programas que você está em execução. No Linux, ele chama essa barrinha da tua área de trabalho de lançador. Então, nós vamos ver isso aí numa das maratonas, né? Mais para frente vai aparecer essa questão. A gente trabalhou hoje com a turma presencial da tarde. Ok? Então, tem a área de trabalho, sim. Não possui navegador de internet. Mas como assim não possui? Então, como é que eu vou acessar a internet? Como é que eu vou navegar em páginas? Claro que possui. Tanto é que para nós cai Linux, Ubuntu, e cai o Chrome, e cai o Firefox. Então, você pode escolher qual navegador você quer usar. Traz, por padrão, as ferramentas do Microsoft Office? Não. Microsoft é do Windows. Né? O Office da Microsoft, o MS Office, né? O Excel, o Word, é do Windows. Aqui é o Libre. Tanto é que para nós cai o Writer, o Calc, tá? Então, risca. Só sobrou o quê? Permite visualizar arquivos PDF. Então, incorporado, nativo do Linux, Ubuntu, eu tenho uma ferramenta que vai permitir você visualizar, né, visualizar arquivos em formato PDF. Está aqui a nossa resposta letra D de dado. Pergunto, dúvidas até aqui? Tranquilo. Luiz Fábio, beleza? Menina. Tranquilo, professor. Roberto. Tranquilo. Obrigadão.
Não, tá tranquilo aqui, professor, tranquilo. Ok. Se fosse essa aí no estudo premiado ontem, eu tinha ganho da Roberta. Opa. Né? Ai, se eu não tivesse teclado errado, eu tinha ganho de todo mundo. A primeira vez que eu participei, a segunda você vai ver. Então tá. A primeira é mais para conhecer, assim, ver o jeito, né? Montar sua estratégia, tá certo. A Thaís ontem não pôde participar, estava de plantão, né? Mas ela participou de uma versão anterior também, né? E a Thaís eu não lembro se participou já, acho que não. Acho que quem participou foi a Isis, né? Mas isso do estudo premiado, domingo que vem tem mais, e aí vai ser a chance de ir à forra, né? Ir à forra. Quem ganhou, quem acabou ganhando foi o Daniel. Depois a Ágata ficou em segundo. Eu em terceiro. Roberto em terceiro. Se eu não tivesse errado... Não preciso dizer que o Luiz só ficou em quarto, né, Luiz? Pois é, só tinha 4. Tá bom. Então, mas você vai ver, a minha redenção vai ser semana que domingo agora. Tá certo. Então tá. Vamos para a próxima, pessoal. Vamos lá. Mais uma de planilha. Uma prova de concurso terá suas questões distribuídas conforme a tabela, elaborada em uma planilha do LibreOffice Calc, versão português, Brasil. Então, a soma do número de questões de língua portuguesa para todos os cargos pode ser obtida por meio da fórmula. Então, eu tenho aqui, para o cargo de professor, eu tenho 15. Para o cargo de técnico administrativo, eu tenho 10. Para o cargo de secretário executivo, eu tenho mais 15. Eu quero que some essas quantidades. Veja, né? Parecido com aquela da gasolina, né? Eu não vou sair aqui, C2 mais C5. Não. Eu quero que a própria função faça essa análise. Agora, vamos usar aquela regrinha? Eu não tenho função somar-se, eu não tenho a função some-se. A função soma sozinho, não me atende, porque o soma tudo. E outro detalhe, cadê o igual aqui, Nós sabemos que uma função, ela começa pelo sinal de igual. Então, vou riscar porque falta igual. Igual. Soma-se, soma. Não, soma não dá. Lembra? O soma, eu vou informar o intervalo, ele vai somar tudo. Ele não cria uma análise, ele não cria uma condicional. Risca. Sobrou o quê? Sobrou letra A e letra C. Qual a diferença da letra A para a letra C? Os intervalos. Veja, B2 até B10, a condição, C2 até C10. C2 até C10, a condição, e B2 até B10. Então tá trocado. Então, agora sim a gente vai ver. Quem lembra da estrutura? Nome da função, soma-se. Intervalo de comparação, a condição em B2 até B10 tem que ser língua portuguesa. Perfeito, a matéria está em B. Toda vez que em B atender, eu vou somar a quantidade de questões, o intervalo de soma. Então intervalo de comparação, condição e intervalo de soma. Resposta, letra A. Ok? Parecida com aquela outra que a gente viu, tá? Mas aqui ele não abusou tanto de nomes de funções inválido, né? Mas tinha lá o soma, que não serve para nós, e tinha a falta do igual, que também invalida a função. Duas que sobraram, a sacanagem era os intervalos trocados, os argumentos trocados. Soma-se, intervalo de comparação, condição, intervalo de soma. Perfeito? Vamos lá. Ok. Resposta, letra A. Vamos para 9. Vem cá, qual é a funcionalidade usada para criar o layout
ou alterações de formatação em uma parte do documento. Então, eu quero mudar o layout ou alterar a formatação em parte, não em todo o documento, mas apenas em parte. Vou dar um exemplo bom. Ok? Opa, calma aí. Professor, só vou confirmar. Saí das duas questões. A 1 é A e a 7 é D. Né? A 7 está na 9 já, né? A 7 é D. E a primeira questão, rapidinho, só para, né? A primeira questão, letra A. Isso mesmo, ó. 1, A, né? 2, D de dado. 3, B de bola. 4, B de bola. 5, D de dado. 6, A de avião. 7 foi a última que a gente resolveu agora. Letra D. Não, a última não, né? A última foi essa. 8, letra A. E agora a gente foi para 9, para trabalhar essa parte de alterar o layout ou formatação de uma parte do documento. Perfeito? Thaís, perfeito? Vamos lá. Olha só, um bom exemplo, eu até usei na aula de hoje, é a seguinte história. Eu tenho um documento que eu estou trabalhando no chamado modo retrato, e por algum motivo eu quero apresentar agora outra parte do meu documento, uma parte do meu documento no formato paisagem. E daqui a pouco eu quero voltar a trabalhar com retrato. Como é que eu faço isso para que apenas parte do documento tenha uma formatação diferenciada? Hiperlink, referência cruzada, quebra automática de texto, quebra de página? Não, quebra de seção. Eu vou criar uma quebra de seção aqui, eu vou ter a seção 1, eu vou criar uma quebra de seção aqui, e eu vou ter uma seção 2. Ok? Então eu vou criar seções, e aqui a seção 3. Eu vou ter seções com formatações diferenciadas. Para isso, eu crio a tal da quebra de seção. Resposta, letra E. Resposta, letra E. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima? Questão número 10. Tecla de atalho. Essa é boa, essa é fácil. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente um atalho por teclado do Google Chrome em sua configuração padrão, com a sua respectiva funcionalidade. Ctrl J exibe o histórico? Não. Exibe os downloads. É ruim, né? Você associar Ctrl J download, né? Concordo. Tá? Mas aqui é exibir downloads. Ctrl T abre uma nova aba, uma nova guia. Perfeito. Ctrl P é mais velho que caminhar para frente, é imprimir. Ok? Ctrl P, imprimir. Então, risca. Ctrl N imprime a página. Não, pô, acabamos de ver. Ctrl N é uma nova, cuidado, não é uma nova aba, é uma nova estrutura de janela. Ctrl F, exibir o histórico. Não, acabamos de falar que, né? Aqui fala histórico, né? Não, histórico é Ctrl H. O Ctrl F é find, localizar. Então, F, eu quero fazer uma pesquisa, procurar por algo junto à página, eu uso a figura do Ctrl F. Então aqui, facinho,
Resposta é B de bola. Com isso, fechamos a nossa segunda provinha. Então tá. Lembra, nós temos 6 provas pela frente. Já matamos 2. Eu acho que dessa segunda leva, as questões estavam mais tranquilas. Tecla de atalho era fácil. A parte de funções ali era tranquila, né? A própria questão, né, de hardware do Linux também, sem grandes mistérios. Eu acho que deu para gabaritar essa segunda prova. Vamos para a terceira. Professora, ali você comentou que exibir o novo histórico de páginas acessadas é contra o que mesmo? H. Ah, tá. Uhum. Tá. Inclusive, esse Ctrl H, cobrado pela Fafipa, né? Fafipa, foi a cobrança da prova da Polícia Militar, o último concurso. Ok? Ctrl H de histórico. Okay. Agora, essa prova da Polícia Militar que vai ter agora, né? Agora que eu falei, em março, né? É a Federal do Paraná que vai organizar também, tá? Então, o anterior foi outra banca, como no caso da Polícia Civil, tá? Mas foi cobrada essa parte do Ctrl H. Que é fácil, é fácil. Ok? Vamos lá. 11. Um tipo de periférico computacional que serve para capturar e digitalizar. Sabe que o edital fala sobre digitalizador, né, de documentos. Ele quer transformar um documento em papel numa imagem digital. Quem faz isso? Uma caneta ótica? Um headphone? Mas como que o headphone vai transformar um documento em uma imagem digital? Não. Um mousepad? Essa foi a melhor, né, professor? Mousepad. Né? Cara, eu acho que ninguém mais usa mousepad também, né? Não sei. Eu mesmo, em casa não consigo usar aquele troço. Eu uso. Sou velho. Você usa ainda? É. Caramba, tá? Eu uso também, professor. Poxa, então sou eu. Tá bom, então perdão. Nós estamos numa idade mais avançada, professor. Então sou eu. Sou eu que não, né? Então, para quem ficou, o mousepad é aquela esponja, aquela coisa, né? Não é tão grande assim, professor. Mas é um mousepad, pô, né? É que você passa, só para... Porque às vezes na mesa, a sensibilidade da leitura do mouse ali, tudo, né? Não teria esse mesmo atrito ali, não pegaria legal, tá? Mas isso, na época que tinha aquele mouse, aí o Luiz Fábio vai lembrar da nossa época que tinha o mouse, tinha uma bolinha, né? Tinha um ovo lá dentro, um ovo, tá? Ali realmente, né, precisava de uma superfície mais áspera. Mas agora, com esse mouse ótico, né, é desnecessário a ideia do figura. Eu acho que é o hábito. Pode ser. Alguns mousepads têm até um encosto pro pulso também, né? Tem isso, que o músico pulso, e o meu que eu uso é da caveira do Justiceiro, por isso que eu então é por isso. Porque uma coisa interessante, você passa, às vezes, muito tempo na frente do computador, uma das coisas que afeta, né, com relação à digitação e o uso do mouse. Então, aquele encosto mais, né, confortável, tudo bem, ali até meio que justifica. Mas de resto, né, desnecessário o uso do mousepad. Microfone. Não. Scanner. Scanner, legal. Tem várias formas de escrever o tal do scanner, né? No aportuguesamento, scanner. Tem algumas bancas que vão escrever scanner com um N só. Eu brinco que esse aqui é o oficial, tá? Esse aqui é o termo em inglês, o oficial. Ou um digitalizador. Beleza. Tá aqui a nossa resposta, a figura do scanner. Boa. E aí? Esta é um tipo de questão, né, bem aproveitada, que ainda mais para a gente comentar, para a gente explicar, por quê? Eu aproveito e explico. 2 tipos de pesquisa. Vamos lá, vamos ler o enunciado, quer ver? Considere no Linux padrão o comando que procura, pesquisa, num conjunto de arquivos texto,
e então imprime as linhas de texto que contêm um padrão de caracteres prescrito. Tá. No caso, suponha que sejam arquivos com nome. Então, nessa lista, nesse conjunto de arquivos, nós temos o arquivo nome 1, nome 2, provavelmente nome 3, nome 4, nome 5, e assim vai. E o que eu estou procurando, tá? A sequência de caracteres prescrito é sol. Eu estou procurando por sol. Assinale a alternativa que exibe o comando que faz o que se pede. Bem, comando de procura nós temos dois. Find. Ok, find. E nós temos o comando grep. O find, acredito que muitos já ouviram falar. É quando a gente fala do Ctrl F para pesquisar uma página, a gente lembra find. Agora, grep é mais curioso. Só que os dois são usados para procura. Só que esse aqui procura por um arquivo. Veja, procura por um arquivo dentro de um diretório. E o grep procura por um texto, procura por um conteúdo dentro de um arquivo. Então, a proposta é procurar pela palavra sol dentro dos arquivos. E não procurar pelos arquivos sol dentro de um diretório. Não. Então, professor, não é... e o CAT? O CAT tem várias funções, né? O CAT, ele serve para você ver o que tem, abrir, exibir o conteúdo de um arquivo, mas ele não está procurando. Mas exibir o conteúdo não é o LS também? Não. Olha só. Vamos fazer o seguinte? Vamos botar... Eu sempre confundo isso. LS e vamos botar CAT. Vamos fazer essa equivalência. Tá. Find está para LS, como grep está para CAT. Como assim? O que o find faz? Procura por um arquivo dentro de um diretório. O que o LS faz? Lista o conteúdo de diretórios, que são arquivos. Ele lista os arquivos dentro de um diretório. Ok? O grep, ele procura dentro do arquivo, por um certo texto. O que o CAT faz? Ele, na verdade, ele exibe o conteúdo de um arquivo. Então, os dois vão estar sendo trabalhados dentro do arquivo. Os dois aqui, o find e o ls, vão estar sendo trabalhados dentro do diretório. Tranquilo? Ok. Ok. Os demais. Luiz, tranquilo. Thaís, ok. Beleza. Thaísa também. A Thaísa tá quietinha aí, né? Quietinha. Opa, colocou aqui, ok. Beleza. Então tá. Bem, então, como eu estou procurando por uma palavra dentro de um arquivo, eu estou usando o comando grep. Qual a palavra? Sol. Em que arquivo? No nome 1, nome 2, nome 3, nome asterisco. Esse asterisco funciona como um coringa. Perfeito? Resposta aqui para nós, letra C. Vamos para a próxima. Considere a figura abaixo relativa ao LibreOffice Calc. Lá na barrinha de fórmulas, mostra que em G2, mas professor, G2 tem um monte de joguinho da velha. O que, não vai confundir esse jogo da velha do Linux com esse jogo da velha do Calc. O jogo da velha do Linux indica que quem está logado, quem está acessando a linha de comando é o superusuário. O jogo da velha aqui no Calc é uma espécie de indicação de problema, de erro. Que tipo de erro? O conteúdo numérico
que deveria aparecer aqui nessa célula é muito grande, é um valor alto, que a largura da célula não permite exibir. Se eu vier aqui e aumentar a largura, né, clica aqui, ó, aqui na divisa, ó, aumento a largura, você vê que vai aparecer um valor aqui. Tá, mas como é que ele quer que eu saiba que valor é? Não dá para saber. Dá sim, ó. É você resolver esta função. A célula G2, o conteúdo é esse, ó. É só resolver esta função. O que essa função pede? A média de B2 até D2. B2 até D2. Vezes 10. Eu vou pegar os 3.000, mais os 8.000, mais os 4.000. 7, 15.000. Esses, como é média, esses 15.000 eu vou dividir por 3, que vai dar 5.000. Agora, cuidado. Se alguém fez isso e já saiu marcando letra C, errou. Por quê? É a média e é essa média vezes 10. 5.000 vezes 10, 50.000. Então ainda tem esse pulo do gato, essa sacanagemzinha aqui no final. Vezes 10. Como 50.000 é um número grande e a largura não permite, está aparecendo aqui o jogo da velha. Mas o valor para efeito de cálculo continua, né, ativo. Se eu pegar aqui, ó, no H2, fizer igual G2 dividido por 1.000. Se eu fizer isso, aqui vai aparecer 50. 50. Porque apesar de não estar aparecendo o valor existe. Ele só não está sendo apresentado. Ok? Resposta da 13, letra E. Letra E. Vamos para 14. 14, questãozinha de editor de texto. Considere o writer 6.1. Acidentalmente, você acabou de excluir um parágrafo que estava selecionado. Ó, se o parágrafo estava selecionado, provavelmente você deu delete, né? Ou backspace, volta apagando, ou apertou qualquer tecla que substituiu aquele parágrafo, tá? Então, acidentalmente, você acabou de excluir o parágrafo. E aí, o atalho para desfazer a exclusão é... Detalhe, não é um atalho para desfazer a exclusão. Um atalho para desfazer a última ação. Então, eu acabei de excluir acidentalmente. Eu quero desfazer. Para desfazer, você vai usar Ctrl Z. Ctrl A é selecionar tudo, Ctrl C é copiar, Ctrl X é recortar, Ctrl Y é repetir, e Ctrl Z é desfazer. Resposta, letra E. Ok? Vamos para mais uma, para fechar esse primeiro bloco. Vamos fechar esse primeiro bloco. Leandro enviou a mensagem a Mário e Sandra, ambos como CCO. Então, Mário e Sandra estão como CCO. Cópia oculta. Na verdade, o correto é cópia, carbono, oculto. Mário e Sandra estão como oculto. Caso Mário responda essa mensagem de correio eletrônico, incluindo todos os destinatários da mensagem original, veja, ele respondeu a todos. Mário resolveu responder a todos. O que acontece? Somente Leandro receberá a mensagem, pois é impossível a Mário determinar que a mensagem original enviada por Leandro também foi encaminhada a Sandra. Realmente, Sandra não recebe porque ela está como oculta. Leandro e Sandra receberão. Não, Sandra não. Leandro e Sandra receberão. Sandra não.
somente Sandra receberá. Não, Sandra que não vai receber. Leandro e Sandra receberão. Não. Agora, se além... Leandro remetente. Se além do Mário e da Sandra tivesse no para Márcio, com cópia para Roberta, Mário, ao responder, responderia para o Leandro, responderia para o Márcio e responderia para Roberta. Mas não responderia a Sandra, porque a Sandra está como oculto. Na verdade, é assim. O responder a todos responde a todos os visíveis. Visíveis. Você tem que pensar sempre isso. Mário, Leandro é visível para você? Sim. Ele recebe a resposta. Leandro, quando mandou eu como principal. Eu sou o para. Mário, você sabe que eu estou no principal? Sim, eu sou visível para o Mário. Então a resposta vem para mim. É isso que tem que pensar. Ok? Aqui para nós, resposta letra A. Letra A. Beleza. Com isso, fechamos a nossa terceira prova, nossa metade, né? 15 questões. Vamos ver se tem alguma dúvida, alguma pendência. E aí faremos nosso breve intervalo. Ok? 10 minutinhos, voltamos e continuamos com mais 15. Meninas, rapazes, tudo ok? Roberto, ok? Ok. Luiz, ok? Beleza. Thaisa, certinho. E Thaís, também tudo ok. Então, intervalo, 15 minutinhos, 10 minutinhos, voltamos rapidinho. Até daqui a pouco. Thaís, Luiz, Roberta e Thaisa. Podemos dar sequência à aula. Ok, Thaís, ok. Thaís, Luiz e Roberta. Thaís, ok. Luiz e Roberta. Faltam os dois ainda. Chama aí, chama aí. Tô aqui, professor, tô aqui. Oi, tô aqui. Beleza. Feita a chamada. Todo mundo aí. Pronto, vamos lá. Bem, nossa próxima questão número 16, envolvendo a parte física. Olha só. O BIOS, nós até já comentamos, né, um exemplo de firmware, é denominado Sistema Básico de Entrada e Saída, Basic Input Output System, responsável por controlar vários periféricos do computador. Qual periférico é controlado pelo BIOS? Então vamos pensar o seguinte: existem periféricos que vão passar a ser administrado, controlado depois. Depois como? Depois da carga do sistema operacional. Então o BIOS ele faz uma checagem, por exemplo, da memória, ele faz uma checagem do teclado, ele faz uma checagem do mouse, do monitor, tá? Ele faz uma checagem do HD. Então, alguns elementos, o próprio BIOS ele já faz essa verificação, que eu diria são os dispositivos básicos. Por exemplo, HD, drive de disquete, drive de CD. Por quê? Eu posso querer fazer a carga do sistema operacional através dele. Então, eu diria que uma mesa digitalizadora ela é instalada, reconhecida depois pelo sistema operacional. TV, se fosse um monitor ligado direto, mas TV não. Impressora, depois. Modem, depois. Então, o que estaria aqui sendo reconhecido nessa fase inicial é a unidade, o drive de CD. E não o CD-ROM também, né? Questão meio mal formulada, tá? Então, o drive. Por quê? Lembrando, eu posso querer fazer a carga do sistema operacional, ou de um pendrive, ou de uma unidade de CD, ou até mesmo, né, do próprio disco rígido. Então,
CD aqui estaria fazendo parte desse processo de inicialização. Resposta, letra D de dado. Próxima. Utilizando a linha de comando em um computador com sistema operacional Linux, se um usuário deseja acessar ou mudar de diretório, ó, eu quero navegar, eu quero acessar um diretório, ok? Que comando eu vou usar? Já sei que find não, né? Find é para fazer uma procura, uma pesquisa. PWD é para informar em que diretório você está. Isso aqui caiu na questão do quiz. Nosso quiz, tá? Caiu o papel do PWD. mkdir cria um diretório. RD não tem. No Linux não tem. E CD de change. Change direct, trocar de diretório. E se trocar de diretório, eu posso informar para que diretório eu quero ir. Diretório tal, 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 vou criando os níveis. Eu posso querer voltar para o diretório raiz. É o CD til. Eu posso querer voltar para onde eu estava antes. CD hífen. Ou eu posso querer voltar um nível. CD ponto, ponto. Essa história de voltar um nível para o diretório pai. CD ponto, ponto. Mas aqui a questão é mais simples, né? Qual o comando usado para acessar ou mudar o diretório corrente? CD. Boa. Dúvidas? Tranquilo. Ok. Então vamos lá. Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 18. Facinho, ainda mais para quem faz a aula de funções. Lembrando, amanhã tem aula de funções, hein? Eu não mandei o material ainda, né? Estou selecionando qual ou quais funções, né? São 5 por vez, né? Mas já quero ver se eu mando até o final da noite, para amanhã a gente trabalhar 5 funçõezinhas novas. Esta, por exemplo, a gente já viu. A função que vai trazer a data atual. A função é a função hoje, mas na estrutura dela é igual, nome da função, abre e fecha parênteses. O interessante é que não vai nada dentro do parênteses. A função agora traz a data e a hora. A função hoje traz a data atual do sistema. Resposta, letra D de dado. Ok? Tranquilo. Mais uma questãozinha. Fácil. E aí que eu digo, né? As coisas vão se juntando. Você que está assistindo a aula de funções, nós já vimos 50 funções. Se a gente já viu 50, pô, a chance de a gente estar comentando aqui, soma C, conte C, hoje, agora, isso eu já vi. Então, o aluno vai realmente ficando mais fácil, tá? Aí você já realmente responde com mais tranquilidade. Mas lembrando que a nossa aula de funções é para ter 100, né? Então tem mais, metade do caminho já foi. Vamos ver mais outras 50 funções para você poder cercar de tudo que é jeito. Legal? Vamos para a próxima. 19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o recurso do LibreOffice Writer que executa a revisão e correção ortográfica de um texto. Ó, vou te dar a dica. A tecla de atalho para isso é F7. F7, você vai passar o corretor ortográfico. Onde é que está isso? Será que isso é em ferramenta? Será que isso é no editar? Revisão, ortografia e gramática? É a ferramenta de ortografia. O botão é aquele botãozinho, né? Aquele visto com A, um B e um C. Só para lembrar,
Traço ondulado vermelho é um erro de ortografia. Traço ondulado azul é um erro gramatical. Ok? Mas anota aqui também a tecla de atalho F7. Vamos para mais uma. Mais uma de tecla de atalho. Preste atenção. Hoje estão os dias dos acidentes, né? Acabamos de ver uma questão que acidentalmente você apagou um parágrafo e agora você acidentalmente fechou uma guia. Cara, isso acontece muito. Isso acontece. A pessoa está trabalhando com 2, 3, 4 guias, se distrai e fechei a guia errada. Então você, por algum motivo, você fechou e encerrou aquela aba, aquela guia errada. E aí? É possível em seguida, mas tem que ser em seguida, reabrir essa guia. Através de qual tecla de atalho? Professor, seria o Ctrl Z para desfazer? Na verdade, nós temos uma tecla de atalho bem mais específica. A ideia do Ctrl T abre uma guia. E Ctrl Shift T abre a última guia fechada, encerrada. Então, fica a sugestão. Não faz isso agora porque a gente está no meio da transmissão, né? Tá? Mas a hora que terminar, fecha a guia. E agora que você fechou a guia, Ctrl Shift T, abre novamente a guia. Tranquilo? Não faz isso agora, né? Não tivemos nenhuma baixa, todo mundo ainda aí. Ah, não faça isso agora, faça isso depois que acabar a aula. Combinado? Beleza. Vamos ver aqui os comentários, né? Pergunta sobre a 16, né? 16, já responderam ali para nossa amiga. 16 é aquela da BIOS, né? O que a BIOS reconhece? Ok, CD-ROM, a unidade CD. Perfeito. Vamos lá. Então, fechamos mais uma prova, questão número 20. Vamos para 21. Ah, essa aqui tava... Isso aí vimos ontem, hein, professor? Pô, se tivesse, né, a ordem ficada, né? Já acertei essa aqui, rápido. Mas lembrando, essa aí todo mundo acertou, né? Todo mundo acertou. É verdade, só que eu fui mais lento. Não, acontece. Memória flash é a tecnologia utilizada para armazenar arquivos em DVD. Não. DVD é um tipo de memória óptica e não flash. Disco rígido. O HD, o disco rígido, é uma memória magnética e não flash. Na verdade, nuvem, né? Não é que a nuvem não exista. Nuvem é um nome fantasia. Nome fantasia, uma nuvem, tá? Para um servidor, uma máquina, um computador, que está ligado à internet. Então, quando eu falo que estou armazenando na nuvem, eu estou armazenando nesse servidor. E esse servidor provavelmente tem o quê? Um disco rígido. E o disco rígido é magnético. Disquete é magnético. Quem aqui é uma memória flash? O pendrive. O cartão de memória de uma máquina fotográfica, o SSD, que vem cada vez mais substituindo o disco rígido. Isso são exemplos de memória flash. Então, é como se eu pegasse um pendrive, abrisse, tem uma plaquinha, nessa placa tem núcleos, né? Células de memória. Então, todo esse circuito serve para guardar as informações. Então, isso é um exemplo de memória flash. Aqui tem um, tá? Esse é o exemplo de memória flash. Legal? Para nós, pendrive. E como o Luiz falou, esta caiu na questão de ontem, no desafio de ontem. Tranquilo? Ó,
tarefa para cada um de vocês. Para domingo que vem, você tem que convidar mais 2, 3 colegas para participar do desafio. Então, né? Domingo que vem eu quero mais gente nesse desafio do estudo premiado. Vamos para a próxima. O sistema operacional Linux é um dos mais utilizados pelo mercado. Mentira. O mais utilizado é o Windows. Ah, mas tudo bem. É um dos, né? Um dos, não é o mais. Com relação a este importante sistema operacional, assinale a alternativa correta. Tá bom. Vamos lá. O Linux possui diferentes distribuições gratuitas. Sim. E algumas pagas. Mas nenhuma delas possui interface gráfica. Que isso? Acabamos de falar hoje sobre a área de trabalho, acabamos de falar sobre o lançador. Nome de 2 das principais interfaces gráficas do Linux, o KDE e o GNOME. Então, letra A está descaradamente errado. Letra B. O comando pwd, que acabamos de falar também sobre ele, caiu lá no quiz também, que pode ser executado no shell do Linux, serve para indicar o local da estrutura de diretórios em que o usuário se encontra. Veja, é uma maneira diferente de falar, mas é para informar em que diretório você está. Gostei, gostei. Cortana é o nome do assistente virtual do Linux Ubuntu. Não, Cortana é o nome do assistente virtual do Windows. Então, não. CAT, a Roberta perguntou, né? CAT é para ver o conteúdo de um arquivo. E RUAMI são exemplos de comandos que podem ser executados no shell no Linux. O primeiro é capaz de alterar a data. Não. É cal e não cat. Cal de calendário. Ficou bom assim, né? Calendário. Ok? E não cat. Já o segundo indica qual o nome do usuário atualmente logado. Eu quero saber quem está logado. Perfeito. RUAMI. Perfeito. A segunda parte está certa. Então, ela está metade errada. Metade errada não vale, né? Queremos uma totalmente certa. O Linux não é capaz de acessar dispositivos de armazenamento com partições do tipo Razer FS. Sistema de arquivo. Quando eu formato meu HD para instalar o Linux, eu vou adotar alguns padrões, alguns sistemas de arquivo. Quais são eles? A família EST. Eu falo família porque tem o EST2, o EST3 e o EST4. Outro sistema de arquivos é o tal do Razer. Razer FS. Perfeito? Então, ele não é capaz? Claro que é. Inclusive, é um dos sistemas de arquivo adotado pelo Linux. Qual que está certo? O nosso PWD. Vai informar, vai dizer em que diretório você se encontra no momento. Resposta B de bola. Dúvidas? Tranquilo? Vamos ver aqui. Isso mesmo, né? Roberta, tem que chamar e garantir que a pessoa venha. Não fica chamando, tem que chamar e trazer pela mão, tu vai participar. Viu, Luiz? Tu também, né? Luiz, Thaís e Thaísa. Compromisso, hein? Quero ver mais gente no nosso próximo desafio do estudo premiado. Tô dentro, professor. Isso mesmo. Vamos para a próxima. Essa também, para quem fez nas aulas de funções, tira de letra. O resultado obtido através do uso dessa função no valor contido nessa planilha é o A1. Quanto tem no A1? 25,68979823.
que eu estou usando? A função arred. Arred arredonda. Ele vai arredondar o valor de A1 com 2 decimais. Primeira decimal, segunda decimal. O resto deve morrer. Só que detalhe, quem está morrendo? 979,823. A regra do arredondamento diz, se o valor que está morrendo vai ser cortado é maior ou igual a 5, o que ele faz? Ele arredonda. Quem está morrendo? 9. 9 é maior ou igual a 5? Sim, arredonda. Então aqui vai aparecer 25,69. Nós vimos na nossa aula de funções que nós temos o arred, nós temos o arredondar para baixo. Se fosse o arredondar para baixo com 2 decimais, não interessa quem está morrendo. Ele não vai subir, ele mantém. Ele mantém. O arredondar para cima, o valor que está morrendo não interessa, ele não está seguindo regras, ele vai subir. Então, existem, né, mais 2 funções. Arredondar para baixo e arredondar para cima. Esta é a função arred. Arred segue a regra do arredondamento. Resposta 25,69. Legal. Né? Agora, de onde é que ele tira essas opções? De onde é que vai sair 0 daqui? Esse 2, achando que ele vai pegar e multiplicar isso por 2, né? 50, 51, né? Então, sei lá. Mas tem coisa que não dá para entender de onde é que ele tira. A banca é criativa. Tem que preencher, né? Com 5 alternativas. Próxima. Olha só. Questão passo a passo. Tá vendo esse submenu? Copiar, cortar, copiar, colar especial. Pertencente ao programa Writer, lá do pacote LibreOffice 5, instalado em sua configuração padrão, estão localizados em qual menu? Onde é que você vai encontrar esse cortar, copiar, colar? Aonde você encontra? Seria por acaso no menu arquivo? Não. Seria no menu inserir? Não. Ferramentas? Não. Formatar? Não. Isso está no menu editar. Junto com desfazer, junto com localizar e substituir, né? Tem várias opções legais para o menu editar. Resposta, letra E. Tranquilo? Boa? Facinho? Eu acredito particularmente numa questão de passo a passo. Descrevendo tal recurso, descrevendo tal ferramenta e querendo saber em que menu você encontra. Então essa é uma questão boa. Claro, essa aqui até é fácil, né? Mas tem situações que geram confusão. 25. Um contador, por meio do Outlook 2010, em sua configuração padrão, recebeu um e-mail contendo o novo plano contábil anexado. Então, alguém provavelmente mandou, na forma de anexo, esse plano contábil para esse contador. Para enviar o mesmo anexo a outro endereço, enviar para um amigo, um outro colega do trabalho, cara, eu não vou poder, né? Tô em quarentena, você que está me substituindo, segue para você esse anexo. Como é que eu faço isso? Como é que eu envio esse anexo a outro endereço de e-mail? Salvo ele? Salvo onde? Na rede? Encaminhar? Responder? Responder a todos? Responder lista? Isso não tem. O salvar, provavelmente você vai salvar junto à sua máquina ou na rede. Veja, eu quero enviar a outro endereço de e-mail e não salvar esse arquivo. Não. Se eu responder, eu respondo para quem me mandou e o anexo não segue junto. Se eu responder a todos,
respondo a todos os visíveis. E o anexo não segue junto. Mas se eu resolver encaminhar, vai abrir novos campos para com cópia oculta. A mensagem original segue no corpo da que você está encaminhando e o anexo segue junto. Então você vai encaminhar. Vamos dar uma olhadinha aqui, quem colocou alguma coisa. Encaminhar, beleza. Tá? Perfeito, perfeito, facinho essa. É só você encaminhar e esse anexo segue para a pessoa para quem você está direcionando. Perfeito. Vamos para a próxima. Última prova nossa. Questão 26. A respeito das unidades de leitura e gravação, CD e DVD. Analise as afirmativas a seguir. As unidades portáteis desse tipo de dispositivo são ligadas ao computador através de uma conexão do tipo USB. Perfeito. Né? Quando a gente fala de unidade portátil, então vamos pensar uma unidade externa. Um drive de CD e DVD, eu vou conectar via USB. Na verdade, hoje em dia, praticamente tudo pode ser conectado via USB. A 1 está certa, a 1 está certa, risca aqui, a 1 está certa, e ó, todas estão certas. Pode ser. Por enquanto, só risquei a letra B. São considerados um periférico de saída apenas. CD e DVD apenas como saída? Ele fala leitura e gravação. Se fosse um CD-ROM, se fosse um DVD-ROM, que é só leitura, eu diria que é apenas entrada. Agora, se ele permite ler e gravar, ele não é apenas saída. Ele é entrada e saída. Risco 2. Ó, vamos riscar o 2? Vamos riscar o 2. Aqui não dá, mas aqui dá. Risca aqui. Agora, minha dúvida é, será que é só o 1 ou é o 1 e o 3? O 3 é que vai definir. Esse CD e DVD são indispensáveis para o uso do computador, pois sem elas, sem essas unidades, o mesmo não poderá ser ligado. Veja, inclusive falei de unidades portáteis, que muitas vezes não vem agregado ao equipamento. Tem muito notebook, tem muito, né? Um tablet, por exemplo, não tem. E aí? Então não é. Então esse não é indispensável. Não, risca. Quem está certo? Apenas a 1. Ok? Apenas a 1. Legal. 26, tranquilo. Vamos para a próxima. Questão 27. No sistema operacional Linux, os arquivos que pertencem à pasta etc. Esta é uma pasta que eu falo, é bonitinha. Você tem que saber sobre esse diretório. Aqui você vai encontrar dispositivos de hardware ligado à placa-mãe? Não. Temporalidade de texto? Não. Diretórios pessoais dos usuários? Não. Etc. é arquivos de configuração. Tá? Arquivos de configuração do sistema. Então tem uma série de diretórios que o aluno tem que saber. Bin, binários. O home, você vai encontrar os diretórios dos usuários ligados ao home. Que mais? Dev, a parte de dispositivos. Mas o etc. é arquivos de configuração. Vamos dar uma olhada. Tranquilo? Dúvidas? Bom, vamos para a questão de planilha. Vamos para uma questãozinha de planilha. 28. Olha só. Numa planilha do LibreOffice Calc, constam células com os seguintes valores. A1 tem 20, B1 tem 12, C1 tem 4. E aí você tem a seguinte expressão. Par de 4. Bem, o que faz a função par? Analisa se o argumento é um número par. Se não for, ele pega o próximo par. 4 é par? É. Então é o próprio.
Se fosse par de 5 é o 6. É o próximo par. Mas par de 4 é o próprio 4. Mais A1, 20. Menos B1, 12. Dividido por C1, 4. Pendas. Pendas. O que acontece? Eu não tenho parentes. Eu não tenho exponenciação. Né? Lembra? Você vai ter que, pendas, a prioridade matemática. Parentes, exponenciação, multiplicação ou divisão, adição ou subtração. Não tem parentes, não tem exponencial, mas tem divisão. 12 por 4, 3. 4 mais 20. Opa, mais 20. Mais 20. Menos 3. Adição, subtração. 4 mais 20. 24. Menos 3. 21. Essa aqui é uma questão boa para colocar no quiz. Acho que dá para resolver num curto espaço de tempo. 21. Legal. Vamos lá. Então, resposta aqui para nós. Letra C. Letra C. Vamos para a próxima. 29. São opções disponíveis no menu Formatar do OpenOffice Writer 4.1 em português, exceto o que tem no Formatar. Tem Formatar cabeçalho? Não. Cabeçalho está no Inserir. Está no Inserir. Tem marcador e numeração? Tem. Tem página? Formatar página? Tem. Tem formatar parágrafo? Tem. O que não tem? Formatar cabeçalho. Porque cabeçalho está dentro do Inserir. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no comentário. 27. 27 é qual mesmo? Vamos ver. 27, 29, 28, 27. É aquela de a pasta, o diretório, etc. O diretório, etc. trata das configurações do sistema. Legal? 27, letra D. 28, a resposta foi 21. 29, o que não está no menu formatar? Cabeçalho, cabeçalho não está. E vamos agora para a nossa última questão. Questão número 30. 30. No navegador, browser Mozilla Firefox, versão 64, em configuração padrão em português, o atalho Ctrl+Shift+P. Cuidado, Ctrl+P é imprimir. Mas Ctrl+Shift+P não tem nada a ver com imprimir. Nada a ver com imprimir. Quem sabe uma variação, né? Vai imprimir de uma certa forma. Não, nada a ver. Ctrl+P é imprimir, mas Ctrl+Shift+P não tem nada a ver. Adicionar a página corrente à lista de favoritos. Não, seria Ctrl+D. Ctrl+D. Abre uma janela de navegação privativa. O Firefox chama isso de navegação privativa. O Chrome, navegação anônima. Só que no Chrome é Ctrl+Shift+N. E no Firefox é Ctrl+Shift+P. Achei. Exibir o código fonte HTML. Não. Resposta é realmente a navegação privativa. P de privativa. No Google Chrome é Ctrl+Shift+N, navegação anônima. Anônima. Que é aquela navegação que, quando você fechar a janela, ele vai apagar todo aquele rastro.
apaga os temporários, apaga os cookies, né? Tranquilo? Beleza. Bem, mais uma pergunta aqui. Roberta perguntando sobre a questão 19. Aí, cara, vocês também hoje, né? 19, vamos lá. 19. É a ideia do ortografia, né? Ferramenta de ortografia, né? Letra A. Perfeito? Mais alguma dúvida? Meninas, rapazes, né? Ô, professor. Fala aí. A navegação anônima pelo Chrome, qual que é o atalho mesmo? Navegação anônima no Google Chrome, Ctrl+Shift+N, N, de nônima. Sim, tá. E no Firefox é Ctrl+Shift+P, né? Isso, que é a navegação privativa. Tá, que é privativa, tá. Muito Perfeito? Obrigada e boa noite aí para todo mundo. Boa noite. Luiz, tranquilo? Ok. Boa noite, Luiz. Thaís e Thaísa. Tudo certo? Meninas? Ok, boa noite. E até a próxima, hein? Lembrando, né? Que nós temos a aula de sexta encerrou, mas de terça amanhã tem funções, né? De sexta, aquele curso online já fechamos. Domingo tem o Domingão do Marcelo e domingo depois, 20 horas, tem o estudo premiado. Tá? Só para dar a programação aí da semana. Um abraço a todos e até a próxima. Até mais, pessoal!